Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Petiano Gabriel e hoje nós vamos dar continuidade aos nossos vídeos sobre frações. Aquele conjunto de vídeos que vai tratar sobre a matemática básica e de ferramentas que vocês vão utilizar no StatsUp. Lembrando que estamos aproveitando esse período de recesso do StatsUp para tentar contribuir com a formação de vocês e deixar o processo um pouco mais leve, um pouco mais suave, certo? Então, hoje nós vamos falar especificamente de soma e subtração de frações, certinho? Primeiramente, eu gostaria de lembrar duas coisas, digamos assim. A primeira é que frações é uma forma de representação de uma divisão, ou seja, eu estou representando a divisão de uma forma fracionária. Então, e outra coisa são os elementos da fração, que são basicamente dois. O enumerador, que é aquele que fica na parte de cima, certo? Do traço da fração. E o que fica embaixo, que seria o denominador. Basicamente, nós temos somente esses dois elementos quando nós falamos de fração. Um enumerador e o denominador. Daí, como esses enumeradores estão, eles podem ser letras, pode ser uma operação que está ali em cima do traço. Como esse denominador é, isso pode mudar, mas a composição da fração é o enumerador em cima e o denominador embaixo. O que está embaixo nós chamamos de denominador. Então, quando nós falamos de soma e subtração de frações, a primeira coisa que tem que vir à nossa mente é as frações que estão sendo somadas devem possuir o mesmo denominador. Isso é o clássico. Mas por quê? Por que eu tenho que ter o mesmo denominador? Veja só, eu vou resgatar dois conceitos que a gente lembra no nosso primeiro vídeo que eu comentei onde nós poderíamos aplicar o conceito de fração. O primeiro deles é na geometria, que digamos assim que eu queira somar duas áreas do círculo, certo? Não faz muito sentido eu somar pensando só na parte, só no pedaço. Falar, estou somando uma parte desse círculo e uma parte desse círculo, então eu tenho duas partes. Como assim? Não faz sentido. Porque essas partes elas têm proporções diferentes. Se a gente for ver lá no caso do parte todo, nós temos que aqui nós temos uma parte de 4 e aqui nós temos uma parte de 8. A mesma coisa é quando a gente vê lá na probabilidade. Esse aqui é um dado clássico de 6 faces, ou seja, a probabilidade de ocorrência de qualquer face deles, pela probabilidade clássica, é 1/6. Já esse aqui é um dado de 8 faces, então, mesma coisa, a chance de ocorrência de uma face desse dado é 1/8. Agora veja, as chances de ocorrer uma face aqui é diferente de uma face aqui. Então, para que a gente consiga trabalhar com essas coisas que estão em proporções diferentes ou que têm umas chances diferentes, nós precisamos colocar ela no mesmo padrão, ou seja, no mesmo denominador. E aqui a gente entra no conceito de frações equivalentes. Para comparar a ocorrência da face dos dados, por exemplo, nós temos lá 1/6 do primeiro dado e 1/8 do segundo. Mas qual é a relação entre elas? Qual é a maior? Qual é a menor? Se você já tem um pouco de conhecimento de frações, você vai conseguir reconhecer isso. Mas para que a gente faça essa comparação, era interessante nós termos o mesmo denominador. Então, uma forma de deixar isso é que, como isso é uma divisão, se eu multiplicar em cima e embaixo pelo mesmo valor, eu não vou estar modificando a proporção dessa fração. Ou seja, eu vou multiplicar em cima e embaixo por 8. Eu já vou explicar o porquê. E aqui, mesma coisa. Dessa forma, nós temos que 8 vezes 1 é o 8. E 8 vezes 6, 48. Agora, nessa fração aqui de baixo, eu não vou multiplicar por 8 em cima e embaixo. Eu vou multiplicar por 6. Credo, mas nada a ver isso daí. Calma lá, já vou explicar o porquê eu estou fazendo isso. Ou seja, 1 vezes 6 é 6. E 8 vezes 6, 48. Ou seja, a chance de ocorrência de uma face
de um dado de 8 faces é 6 em 48, enquanto a chance de ocorrência de uma face de um dado de 6 faces é 8 em 48. Mas nada a ver, esses dados não têm 48 faces, realmente. Mas se eu estou falando de chances, eu estou dizendo, mas eu posso ver que uma face entre 6 é equivalente a 8 faces em 48. E o mesmo ocorre aqui. Uma face em 8 é a mesma coisa que 6 faces em 48. Por isso que elas são equivalentes. São frações com números diferentes, mas que possuem a mesma proporção, que possuem o mesmo valor. Mas como eu sabia que eu tinha que multiplicar por 8 aqui e por 6 aqui para ocorrer o mesmo número aqui embaixo? O mesmo denominador? Simples. Porque como eu gostaria de chegar no mesmo denominador, eu só multipliquei quando tinha esse número, eu multipliquei por este. E quando tinha este número, eu multipliquei por este. Que eu sabia que 6 vezes 8 é a mesma coisa que 8 vezes 6. E a minha única preocupação foi a parte de baixo. A parte de cima, os enumeradores, foram apenas consequência. Consequência para eu conseguir gerar uma análise, uma conclusão. Mas existe um jeito padrão de resolver isso, que seria o mínimo múltiplo comum. Para desenvolver o mínimo múltiplo comum, é interessante sabermos o que são números primos e quais são os critérios de divisibilidade. Tá com dúvida disso? Nossa colega Geisiane desenvolveu um vídeo muito bacana que está lá no nosso canal sobre critérios de divisibilidade. Se vocês puderem, dê uma olhadinha lá caso não lembrem. Mas para eu fazer o mínimo múltiplo comum, que é o nome, eu preciso fatorar esses elementos. Mas como assim? Lá eu simplesmente multipliquei um pelo outro. Não necessariamente aquilo vai dar o MMC direto. Para achar o MMC, eu preciso fatorar esses dois números. Para quem já sabe mais ou menos como é que isso funciona, já sabe qual é o MMC desse número aqui. Mas vamos por partes. Eu preciso ver qual número é divisível, primeiramente. 6 é divisível por 3 e 3 é divisível por 3. Então eu vou começar com esse número já. Então 6 dividido por 3 dá 2 e 3 dividido por 3 dá 1. Quando eu chego no 1 aqui, eu paro e eu continuo só com esse aqui. Qual número divide 2? Qual número primo que divide 2? O próprio 2. Então vai ficar 2 dividido por 2 dá 1 e o 1 eu não vou mexer mais. Então, nós temos isso aqui. O mínimo múltiplo comum entre 6 e 3 é o próprio 6. É basicamente qual é o menor número consoante nas tabuadas dos dois. Por exemplo, 6 está na tabuada do 3 e 6 está na própria tabuada do 6. Então, se nós fôssemos transformar isso, a partir do mínimo múltiplo comum, a parte inferior seria 6. Daí aquele passo. 6 dividido por 6 dá 1. 1 vezes 5 dá 5. Mantenho o 5. 6 dividido por 3 dá 2. 2 vezes 2 dá 4. Opa, aqui é 11. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Com certeza vocês já ouviram alguma coisa sobre isso. Já vou explicar o porquê isso faz sentido. 5 menos 4 dá 1. Ou seja, 5 sextos menos 2 terços é a mesma coisa que 1 sexto. Mas eu só consegui desenvolver isso porque eu tenho o mesmo denominador. Quando nós fazemos essa coisa do divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, é o mesmo passo que eu fiz quando eu falei de frações equivalentes. Que quando eu multiplico por algo embaixo, então quando eu divido 48 por 6, vai dar 8. Então se eu multipliquei embaixo por 8, em cima eu tenho que multiplicar por 8 também. Para que nós mantenhamos a mesma proporção da fração. Porque eu não posso ter, para que a gente consiga criar frações equivalentes. Eu só consigo trabalhar com frações equivalentes. Então um exemplo disso seria... Então nós temos dois exemplos agora. A gente pode fazer pelo MMC, que é encontrar o mínimo múltiplo comum de 5 e 10. Mesma coisa, aqui já está mais tranquilo de ver qual é o mínimo múltiplo comum, porque 10 está na tabuada do 5, certo? Mas vamos fazer lá do jeito clássico. Eu sei que 5 divide tanto 10 quanto o próprio 5. 5 dividido por 5 dá 1.
E 10 dividido por 5 dá 2. Sobrou só o 2, o 1 já está do jeito que eu quero. Então eu divido por 2, lembrando que 5 e 2 são números primos. 5 vezes 2 deu 10, certo? Então, nós temos aqui um 10 embaixo. Agora, 5 para 10, eu precisei multiplicar por 2. Então, em cima vai ter que acontecer a mesma coisa. Multiplicar por 2 deu 8. 10 para 10 eu multipliquei por 1. Ou seja, o 3 eu vou ter que multiplicar por 1 também. 3 vezes 1, 3. Essa soma vai dar 11 décimos. O outro jeito que a gente poderia fazer é simplesmente, para deixar essas frações equivalentes e daí não utilizar a linha do mínimo múltiplo comum, eu quero deixar o número embaixo, o denominador, o mesmo. Um jeito de fazer isso é multiplicar pelo denominador do outro número que eu estou somando, que nesse caso é 10. 4 vezes 10 dá 40. 5 vezes 10, 50. Agora eu faço a mesma coisa com o outro, mas ao invés de multiplicar por 10, eu multiplico pelo denominador do outro número, por 5. 10 vezes 5 vai dar 50. 3 vezes 5, 15. Opa, achei o mesmo denominador. Agora eu posso operar isso daqui. Então, 4 sobre 5 mais 3 sobre 10 é a mesma coisa que 40 sobre 50 e 15 sobre 50. Quando eu fizer essa soma, vai ficar mais ou menos assim. 50 mais 15 sobre 50. O denominador é o mesmo, ou seja, posso somar esses números. 40 mais 15 dá 55 sobre 50. Se eu posso multiplicar em cima e embaixo sem modificar a fração, sem multiplicar o valor da fração, que daí vai ter frações equivalentes, o mesmo vale se eu dividir. Então aqui eu vou dividir por 5 tanto em cima quanto embaixo. 55 dividido por 5 dá 11. E 50 dividido por 5 dá 10. 11 décimos. 11 décimos. São maneiras diferentes que vão chegar no mesmo conteúdo, no mesmo resultado. Por quê? Porque nós estamos usando a ideia de frações equivalentes. MMC é um método de eu encontrar o mínimo múltiplo comum. É isso. Mas se você não lembra como fazer um MMC, sem crise. Faz por esse passo. Quem sabe você tem que fazer mais contas, mas no fim das contas, né, você vai chegar no mesmo resultado. Pessoal, essa é a nossa aula. Muito obrigado por assistir. Nos próximos vídeos nós trataremos sobre multiplicação e divisão com frações.